Se você é líder de projeto, né, e tem os melhores profissionais, pessoas engajadas, que vestem a camisa e trabalham duro, mas mesmo assim o prazo dos seus projetos estoura, né, o orçamento fura e o resultado final, né, fica aquém do esperado, você já sentiu aquela frustração de pensar, né, se todo mundo aqui é bom, é muito bom muitas vezes, por que as coisas não andam? A resposta, né, ela pode acabar sendo um pouco dolorosa, mas é libertadora. O problema não é o talento, é muitas vezes o sistema que está em volta. Hoje eu vou te mostrar porque bons profissionais se perdem em processos ruins e como identificar os erros estratégicos que estão sabotando o seu sucesso sem você acabar percebendo isso, né. Eu sempre trago em todo vídeo uma parte mais prática, né, a primeira pílula de alívio, vamos dizer assim. A maioria dos projetos falha por falta de alinhamento da intenção de execução. Da próxima vez que você delegar algo importante, use, né, a técnica do cheque de entendimento, vamos chamar assim. Peça para a pessoa repetir o que ela entendeu da entrega, mas com as palavras dela. Você vai se surpreender como o que você disse e o que o outro ouviu e entendeu, né, são coisas muitas vezes diferentes. Corrigir o rumo aqui leva, não sei, 2, 5 minutos no máximo. Corrigir um projeto inteiro entregue errado leva semanas. A gente tem o hábito de buscar culpados quando algo dá errado. Fulano atrasou, o cicrano esqueceu, outra pessoa falhou, mas na gestão madura, né, entendemos que o erro operacional é apenas o sintoma, é a consequência. O erro real é sistêmico. Se o fulano atrasou, talvez o processo de entrega de demandas dele esteja um pouco saturado. Se o cicrano, esqueceu, talvez o nosso sistema de registro seja confuso. Para parar de apontar o dedo, né, para as pessoas e começar a olhar para o desenho do fluxo, é o que separa, né, amadores de gestores de alto nível. E existem 3 razões invisíveis para projetos de boas equipes falharem. Primeiro deles, o escopo elástico. É o famoso já que você está fazendo isso, faz aquilo também. Sem uma barreira clara, né, o projeto cresce, mas o prazo continua o mesmo. A gente só vai enchendo e mudando o escopo sem controle. Isso mata a equipe. O segundo ponto são dependências ocultas. O seu projeto ele depende de uma aprovação que depende de um documento que ninguém sabe onde está. Se você mapeia essas conexões antes realmente de começar, né, durante o planejamento, a sua equipe ela vai ficar, se você não faz isso, né, a sua equipe ela vai ficar pilotando no escuro. E o terceiro ponto são prioridades conflitantes, né. O seu time é bom, mas eles estão sendo cobrado muitas vezes por 3 gestores diferentes ao mesmo tempo, ou mais até, né. Sem foco, a produtividade é uma ilusão. Você precisa ser o escudo que protege o foco do seu time. E eu sempre trago uma parte, tenho trazido meus vídeos, né, uma parte da inteligência artificial, né, e ela é inteligente para fazer o que chamamos de pós-mortem, ou análise retroativa. Uma dica de uso, né, pegue os dados de um projeto que deu errado, prazo planejado versus realizado, trocas de mensagens, principais gargalos, e peça, né, para a inteligência artificial. Analise estes dados de projeto. Identifique os 3 principais padrões de falha e sugira, né, mudanças no processo, para que esses erros eles não se repitam no próximo semestre, no próximo projeto. Ela vai te dar, com certeza, uma visão imparcial e baseada em dados, tirando, né, a carga emocional da análise que nós muitas vezes temos quando vamos analisar um projeto que a gente estava dentro dele. Um líder de verdade não é aquele que nunca erra, mas aquele que constrói, né, processos tão robustos
que o erro humano ele não consegue derrubar o projeto. Ou seja, né, o projeto eu já falei essa frase algumas vezes, né, o projeto ele é resiliente, ele tem resiliência, ele consegue se adaptar. E assim, quando você muda, né, o foco da culpa para melhoria do sistema, você ganha o respeito do time e a confiança ali dos demais gestores, da diretoria, né. Se você está pronto para subir o nível da sua gestão, não deixe de deixar seus comentários e aqui no link do vídeo, né, na seção de comentários. E se você quer saber, né, o que medir para provar que o seu sistema ele está funcionando, nos próximos vídeos nós vamos falar sobre métricas que realmente importam em projetos preditivos. E veja o próximo vídeo.